Boa tarde, galerinha do nono ano. Como é que vocês estão? Já estão preparados para estudar? E o finalzão de semana aproveitaram bastante? Beleza, então vamos lá, não é? Galera, a aula de hoje ela vai ser relacionada ao assunto colocação pronominal. O que seria a colocação pronominal? Ela acontece quando existem três possibilidades de você colocar um pronome, né? O pronome antes do verbo, no meio do verbo ou após o verbo. Cada uma dessas posições em que o pronome se encontra em relação ao verbo recebe um nome diferente. Tem a próclise, a ênclise e a mesóclise. Então vamos ver aqui cada uma delas. Primeiramente você vai copiar e responder a atividade da página 79, né? A primeira e a segunda questões são com base na tirinha, né? Essa tirinha aqui, ok? Em seguida tem aqui a explicação do assunto, né? Vai ser preciso para você responder a terceira questão. Conheça agora as principais tendências de uso no Brasil da colocação pronominal, né? A colocação do pronome em relação ao verbo. Então, a próclise ela acontece com o pronome antes do verbo, tá bom? Tem sido a forma perfeita pelos falantes e ocorre principalmente quando o verbo é antecedido por palavra negativa, né? Que é não, nunca, nada, ninguém, deixa eu ver, ninguém, etc. Né? As palavras que dão ideia de negação. Aqui tem a palavra não, Jorge não o encontrou no mercado. Observe que o o não encontrou ele, não é? Esse o é o pronome como se fosse o pronome ele, né? Então, observe que ele está antes do verbo encontrar. Por quê? Por conta do não. O não é uma palavra atrativa, é um fator de próclise. Ele atrai o pronome para perto dele, né? Ou seja, faz com que ele fique antes do verbo, né? Pode ser palavra interrogativa ou exclamativa também. Quem, quando, onde, né? Como e assim por diante. Quem nos dará a resposta? Observe que o nos ele está antes do verbo. Isso por conta do quem, que é uma palavra interrogativa que ela funciona como uma palavra atrativa, que é o fator de próclise, não é? Advérbio sempre, certamente, ontem, amanhã, aqui, ali, enfim, né? Palavras circunstanciais. Observe aqui. Agora me conte essa história, certo? Por que o me ficou antes do verbo contar? Por conta do agora, que é um advérbio que funciona como palavra atrativa. Pronome indefinido, algum, todos, muitos, nada, ninguém, nenhum, né? Palavras que dão ideia de indefinição, ok? Tudo se transforma. Tudo se transforma. Observe que o se, ele só está antes do verbo transformar por conta do pronome indefinido tudo. Conjunções substantivas, que, quando, porque, né? E assim por diante. Ou pronome relativo que. Quando o encontrar, peça que me telefone. Aqui aconteceu duas vezes, né? O o antes de encontrar, vem aqui, o o antes de encontrar, não é? E o que, aliás, o me antes do que, pronome relativo que é palavra atrativa, e o quando, que é uma conjunção subordinativa, né? Só um instantinho. Pronto, aquelas são as situações onde acontece a próclise, que é a colocação do pronome antes do verbo. Agora nós vamos para a mesóclise. Meso significa meio, ou seja, o pronome vai aparecer no meio do verbo, tá bom? Ocorre nas orações com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito indicativo. Pronto, é somente isso, né? Só quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Aí tá aqui, ó. A cerimônia se realizará, a gente diria, né? Mas na verdade é realizar-se-á, né? Ou seja, o verbo ele vai até o infinitivo, que é realizar, depois coloca-se o hífen, o se, que é o pronome o pronome oblíquo, não é? E depois vem o a, que é de realizará, né? Ou seja, o restante do verbo. E aqui nós temos aqui, o diretor convocar-nos-ia, ou seja, o certo não, a gente diria na linguagem informal
convocaria, né? Nos convocaria, mas na verdade é convocar-nos-ia, ok? Essa é a forma correta de colocar o pronome no futuro do pretérito. Aliás, o pronome junto ao verbo no futuro do pretérito, tá bom? Em geral, nesses casos, tem-se preferido a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. A mesóclise fica reservado para casos de grande formalidade, ou seja, você, quando vai escrever ou falar formalmente com alguém, você deveria usar a mesóclise, mas no dia a dia nós utilizamos a próclise, né? Ou seja, colocamos antes do verbo. A cerimônia se realizará e o diretor nos convocaria, né? Esse, no dia a dia, nós usaríamos assim, mas em extrema formalidade tem que ser dessa forma, usando a mesóclise. A ênclise, né, já foi o pronome antes, o pronome no meio, agora é o pronome depois do verbo. A ênclise ocorre em situações de grande monitoramento, em geral após pausas, né? Como entrou em férias, pediu-me para entregar o documento. Observe que pediu-me por quê? Porque houve uma pausa aqui, ó. Ou seja, apareceu a vírgula, certo? Então, toda vez que você vai iniciar uma frase ou dar uma pausa com a vírgula, um ponto e vírgula, jamais comece com um pronome oblíquo, certo? Ele deve ficar sempre após o verbo, com o hífen, viu? Ele não pode ficar solto não, tá bom? Então, aqui, ó, discutiu-se muito a questão naquela oportunidade. Observe que o se, ele veio para cá, por quê? Porque os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles jamais iniciam frase. Então, não é, na verdade, me dá isso, é dei-me isso, né? Esse seria o correto. Me dá a chave, na verdade, não é me dá, é dei-me a chave, não é? Ou seja, ele tem que ficar após ao verbo no início da frase. Jamais ele vai iniciar a frase, ok? Então, essa foi a explicação do assunto. Logo após você vem aqui para a terceira questão, né? Com base aqui nesse texto, e vai resolver a terceira questão, tá bom? Então, qualquer dúvida, já sabem como me procurar, os dias, os horários, né? Eu estou sempre à disposição. Tchau e fiquem com Deus.